Olá pessoal, aqui é a Amanda Pichon-Tekoski do canal Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia, cartomancia, visão sistêmica e vários outros assuntos. Essa aqui é uma série de vídeos sobre arquétipos planetários, né, como a gente identifica. Lembrando que tem um vídeo base para essa série de vídeos, onde eu explico alguns pormenores, como por exemplo, pode ser que a pessoa tenha mais de um arquétipo ativo, pode ser que ela tenha uma manifestação mais positiva, pode ser que seja mais difícil de identificar, e outros assuntos também, né, para uma visão geral, para a gente conseguir caminhar com esse assunto. E a ideia por trás dessa série de vídeos é para tentar simplificar um pouco a astrologia no âmbito de se conhecer melhor e também saber lidar com as outras pessoas, né? Foi inspirado numa conversa com o chat do Bing, a inteligência artificial, onde eu já trago esse assunto para vocês, né, com personagens de séries e filmes, né? Eu sempre trago essa explicação dos arquétipos planetários, mas por que não para auxiliar também nos relacionamentos pessoais, né? Que é uma das coisas principais que ajudam muito no meu relacionamento com meu marido. É, é reconhecer o arquétipo dele e entender que ele funciona diferente de mim, né? Em vários aspectos, mas esse é um deles. E, enfim, o vídeo de hoje é sobre o arquétipo mercurial, né? Já tem um vídeo aqui sobre o arquétipo lunar, vou tentar fazer na ordem, tá? Então, para identificar, pode ser que essa pessoa tenha o Mercúrio angular no ascendente, no meio do céu, ou no descendente, ou no fundo do céu, ou vários planetas e pontos do mapa dando dignidade para esse Mercúrio, né? Estando no signo de Gêmeos ou Virgem. Então, pode ser que esse Mercúrio ele fique mais ativo. O Mercúrio ele tem dignidade em dois signos, Gêmeos e Virgem. Então, um é Yang e outro é Yin. E isso vai dar muita diferença, porque Yang é mais expressivo, ele é mais para fora. Então, ele tende a ser mais verbal, ele precisa mais de conversa, precisa mais de expressão, né? De expressão ativa mesmo, vai tender a ser um curioso mais descarado, então vai ser aquela pessoa que tende a ser um pouco mais sociável, vai ser mais de sair, de pesquisar, mas de qualquer forma é algum assunto de interesse. Então não espere que toda pessoa mercurial seja intelectual, tá? Porque não é necessariamente assim. Ela pode ser fissurada em algum assunto como relacionamentos pessoais ou vida de pessoas importantes, né? Vida de pessoas famosas, por exemplo. Pode ser uma pessoa bem fofoqueira também, né? Por que não? Então não necessariamente vai ter o lado intelectual ativo, tá? Mercúrio ele não é sinônimo de inteligência, ok? Mas de informação e conexão de ideias, ok? Então o Mercúrio Yang ele é mais expressivo nisso e o Mercúrio Yin ele vai ser mais observador. Pode ser que seja uma pessoa que goste mais de ler? Pode ser, mas também não necessariamente, tá? Em ambos os casos, a gente vai ver uma necessidade ali de obter informações, porque o Mercúrio ele é conhecido como minerador. O Mercúrio ele foi durante muito tempo utilizado na mineração de ouro. Eles jogavam o mercúrio na água e ele se juntava com as pepitas de ouro bem pequenininhas e formavam amálgamas, né? Que é uma união dos dois elementos sem misturar. E aí depois era retirado para ficar mais fácil, porque o ouro era tão pequenininho que não ia ser possível ser retirado somente ele. O mercúrio ajudava a dar um pouco mais de espaço, e aí assim, quando colocado numa temperatura, o mercúrio rapidamente evaporava e ficava somente o ouro puro. Então ele tem essa relação também com uma transmutação, uma mudança. Ele é o psicoponto, aquele que levava a alma dos mortos até o além, né, até o outro lado da vida. Enfim, então é a própria mente também, então tem essa relação do captar os pensamentos, captar as ideias e materializá-las, ok? Então, essa relação toda de transição pode dar uma necessidade muito grande de mudança, de mudar de ideia. São pessoas que tendem a ser um pouco volúveis, que de repente para você vai falar uma história e para outra pessoa vai falar outra história. E não que seja por maldade ou por ser necessariamente mentira, falsidade ou duas caras, é porque para aquele contexto serviu muito bem. Então ela pode apresentar uma face daquele contexto.
E por conseguir extrair o melhor ou mais interessante de cada pessoa e situação, a pessoa mercurial ela vai de fato exercer isso. Então são ótimas pessoas para se ter do seu lado para extrair de você o que aquela pessoa vai considerar importante. Normalmente são pessoas que são o braço direito de alguém. Então é aquela pessoa que vai estar encarregada da função de organizar, ordenar e auxiliar a conseguir alguma etapa, alguma função, enfim, normalmente são excelentes como braço direito. Podem ser também excelentes professores, palestrantes, dispersores de notícias, ou entretenimento, né? Pode ser que seja assim, tá? Mas não necessariamente. O Mercúrio ele é muito adaptável, então a gente vai ter realmente muita variação, tá? De qualquer forma, o que essa pessoa prioriza é de fato a comunicação. Pode ser que até a linguagem afetiva dessa pessoa sejam as palavras, as afirmações verbais. Ela pode até se sentir mais atraída e inspirada quando você tem algo de interessante a comunicar, a falar, a transmitir, a passar algum tipo de informação. E como eu falei, não é sinônimo de pessoa intelectual. Então, às vezes, você vai estar falando sobre os clássicos da literatura e a pessoa pode achar um pé no saco. E você pode estar falando ali de música erudita, a pessoa pode achar chata. Ou de repente falando de astrologia, a pessoa pode achar chato. Então depende muito da área de interesse da pessoa mercurial. E essa área de interesse pode variar conforme ali a vibe do momento, tá? E são pessoas que precisam estar sempre sendo estimuladas a gostar e a se interessar. Por isso que é importante passar dados, informações e ir percebendo qual que é a reação da pessoa. E ela tende a não gostar muito de fingir interesse, porque ela não quer perder tempo, tá? Então é muito... por mais que tenha essa fama, né, geminiano, principalmente tem essa fama de duas caras e falsidade, só se essa pessoa tiver algum interesse por trás e aí para isso ela precise fazer essa jogada. Até porque o Mercúrio, Hermes, ele se transformava para conseguir o que ele queria, né? Ele se transformava em velhinho para fugir da prisão, se transformava em outras criaturas para ajudar os Zeus, né? A fanfarrar, dar uma puladinha de cerca, né? Como os Zeus gostava. Então, o Mercúrio, ele era o ajudante, o auxiliar dos deuses, o mensageiro dos deuses, né? Então, ele pode ter essa conotação também. Mas ele não ficava se transformando muito à toa. Ou era para entretenimento, né? Porque ele gostava de... Gostava não, ele divertia os deuses com o objetivo de se safar do que ele tinha aprontado, né? E às vezes ele aprontava ele tem um humor próprio, um humor único. Inclusive, pessoas mercuriais, elas podem ser sim bem-humoradas, porque tem relação com o próprio bobo da corte. Pois é, né? Por essa vocês não esperavam. E a outra que vocês não esperavam é que os bobos da corte surgiram como uma forma de espionagem entre os reinos. Então são excelentes em definir e descobrir qual é o seu tipo de humor, tanto para te entreter quanto também para te enganar. Pois o Mercúrio ele é muito interessante, gente, ele é muito interessante, mas não por maldade, tá? É simplesmente uma facilidade nata que essa pessoa vai ter. Então, pode ser que essa pessoa também goste de jogos, desafios, algo que estimule um intelecto, seja um desafio de racionalidade, né? Ou que tenha um quesinho de dopamina. Então, não pode ser difícil demais, mas também não pode ser muito fácil, tá? São excelentes, tendem a ser excelentes oradores e mímicos e transformadores. Então é uma pessoa que realmente tem um quê de perigoso ali, né? Porque às vezes ela tá te fazendo rir pra roubar tua carteira, né? Mas, como eu falei, gente, não é todo mundo que é ruim. São pessoas de fato que podem ter muitas informações interessantes, mas que elas precisam constantemente se sentirem estimuladas. Então ela vai ter algum hobby, alguma coisa que ela goste de fazer, e ela vai precisar exercer isso. Então pode ser jogos, pode ser aquela pessoa que goste muito de jogar, então ela precisa, pode ser que você consiga
estabelecer uma conexão, uma ligação com essa pessoa jogando junto com ela. Ela pode se sentir mais à vontade enquanto ela está jogando. Pode ser que ela simplesmente precise falar sem parar, então, uma pessoa verborrágica também pode ser, tá? É, pode ser que ela goste de acompanhar algum tipo de assunto, tenha algum tipo de hobby, e você se inserindo nesse hobby, pode ser que desenvolva mais esse vínculo aí afetivo. E entender que essa pessoa, ela, às vezes, do nada, não vai estar afim de conversa nenhuma, né? E tá tudo bem, tá? Ela mudou de interesse, então você tem que descobrir do que ela tá interessada, tá? E desafios, assim, diferentes da rotina pode ser bem estimulante também, de atiçar a curiosidade da pessoa, né? Então, eu vou te levar para um lugar surpresa. Pode ser que essa pessoa goste, a não ser que seja uma pessoa que também tem um envolvimento saturnino. Aí de jeito nenhum ela não vai gostar de surpresas de forma alguma, só se for puramente mercurial, tá? É claro que tudo isso varia conforme o mapa, é somente uma leitura bem, assim, superficial, simbólica, para tentar tirar algum tipo de proveito, né, do arquétipo planetário, para se conhecer melhor e também conhecer melhor, principalmente com quem você está se relacionando, tá? As pessoas mercuriais, elas tendem a ser bem compatíveis com qualquer outro tipo. Saturnino não tanto, depende muito, porque o Saturnino ele vai ter muito conhecimento para passar, normalmente, mas são pessoas bem sistemáticas e normalmente os saturninos acham as pessoas mercuriais inconvenientes. Mas fora isso, acho que talvez a marcial só pareceria de aventura. Então o Mercúrio ele é adaptável, então ele pode se adaptar conforme o outro arquétipo planetário, tá? Mas o outro arquétipo planetário pode ser que não goste tanto da mercurial per si, a mercurial pura, principalmente a mercurial yang. Pode ser um pouco inconveniente. Vocês estão ouvindo isso dentro de um ponto de vista de uma pessoa introspectiva, tá? E introvertida, embora não pareça, né? Porque eu faço vídeos, mas eu sou. Então, tenha um pouco de cuidado aí. Porque eu sempre vou achar as pessoas extrovertidas um pé no saco. Com amor e carinho, tá? Um abraço pros extrovertidos, nada contra vocês, tá? Só esgota de ressaca social depois. Enfim. E é óbvio que uma análise com uma sinastria vai trazer muito mais informações, então meu contato está na descrição dos vídeos, todos os meus vídeos aqui embaixo, tem mais informações sobre cursos, aulas, tem o Astrologia Ágil que vai ajudar você a identificar qual que é o planeta angular, qual que é o planeta dominante e trazer mais informações para você. E deixem nos comentários sugestões de vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueçam de auxiliar no engajamento, curtindo, comentando, qualquer figurinha já ajuda muito, tá bom, pessoal? E se inscrever se você está gostando do conteúdo. Até a próxima!